Será que seus equipamentos gringos caros ou as técnicas que você aprende com eles vão te ajudar, vão te salvar aqui no Brasil? Muitas pessoas copiam o sobrevivencialismo americano, mas se esquecem que nossa realidade é outra. Enquanto eles se preocupam com furacões, terremotos e o apocalipse nuclear, nossas preocupações são a burocracia, a instabilidade econômica e a insegurança pública. Então esqueça Hollywood. Sobreviver no Brasil requer uma mentalidade que o americano nunca vai entender. Hoje eu vou te mostrar como a alta tecnologia e o poder econômico podem ser derrotados pela pura resiliência. E por que você deve parar de copiar os gringos se quiser estar realmente bem preparado. E neste caso, o jeitinho brasileiro é a nossa principal arma. Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. De um lado, nós temos a mentalidade prepper, que é cultural nos Estados Unidos, mas ela é baseada em um grande poder econômico e uma alta tecnologia. E de outro, nós temos a mais pura adaptação, baseada na criatividade, rusticidade e baixa tecnologia. O sobrevivencialismo americano, para nós brasileiros, parece um filme, mas a sobrevivência no Brasil é um jogo diário, onde grande parte das pessoas precisa vender o almoço para comprar a janta. Eu vou tratar aqui de 8 temas principais: água, alimentação, energia, segurança, equipamentos e tecnologia, desastres naturais, guerras e interferência estatal na vida do cidadão. Vou passar por todos esses temas, apontando quais são as grandes diferenças entre a preparação americana e brasileira. Vou falar também de todas as vantagens e desvantagens e, principalmente, como você pode adaptar os conceitos gringos para a nossa realidade. O sistema de abastecimento público de água nos Estados Unidos é bem diferente do brasileiro. Lá, quase não existem interrupções e eles têm uma vazão de água bastante regular. Tanto que a maioria das residências nem precisa usar um reservatório ou uma caixa d'água. Já aqui no BR, as interrupções são frequentes. A vazão não é nem um pouco regular. Por isso existe praticamente uma necessidade de você usar o seu reservatório para regular vazão e pressão. E eu acho esta uma grande vantagem do Brasil, a cultura da caixa d'água, já que mesmo um sistema muito mais eficiente como o deles pode falhar. Inclusive lá tem muitas falhas pelo clima, nevascas, furacões, e se você não tiver um reservatório, você vai passar sede. Tanto que lá os preparadores usam muito o armazenamento de água em galões. Além da distribuição, existe também uma diferença no tratamento. Eles fazem esse tratamento de forma muito mais especializada e segue rígidos padrões. O tratamento de água no Brasil, ele é bem básico e bem simples, mas eu não vejo isso como uma desvantagem, já que eu não confio no tratamento que outras pessoas fazem da água que eu vou beber, que eu vou fazer o uso nobre. E eu faço o meu próprio tratamento, como eu apresentei em um vídeo, que eu vou deixar aqui o link na descrição. Além disso, nos Estados Unidos existe uma estrutura muito grande de combate a incêndios. A maioria das casas é feita em madeira e não tem uma estrutura que suporta o peso de uma caixa d'água. Além disso, tem muito mais problemas com incêndio. Por isso, essa estrutura é muito melhor que a do Brasil. Agora, o grande problema que eu vejo relacionado à água no Brasil é que aqui
você não é dono da sua própria água. Se você quiser ter uma propriedade e você quiser fazer a sua própria captação em rios, lagos ou mesmo poços, você precisa de uma autorização. Pasme, aqui no Brasil, a água pertence ao Estado e não às pessoas. Já nos Estados Unidos, essa realidade é muito melhor. Se você é dono da propriedade, você é dono de tudo que tem dentro dela, inclusive da água. E você não precisa ficar pedindo permissão para fazer a sua própria captação. Outra grande diferença é com relação ao sistema logístico de produção e distribuição de alimentos. A cultura prepper nos Estados Unidos é bem forte. Lá faz parte do dia a dia deles. Então, existem mercados gigantescos onde você pode comprar comida em grandes quantidades, já preparadas para serem armazenadas por muito tempo. Eles têm despensas grandes, congeladores grandes e, como eu disse, isso está na cultura do americano, armazenar alimentos para vários meses ou mesmo para vários anos. Já aqui no Brasil, o sobrevivencialismo é considerado, para a maioria das pessoas, como uma teoria da conspiração. E os brasileiros fazem, no máximo, aquela compra do mês quando fazem. Então esta eu vejo como uma grande desvantagem cultural, não só da estrutura do mercado, mas também do estilo de vida do brasileiro. E como eu disse, muitas vezes vende o almoço para comprar a janta. A grande vantagem para mim do sistema brasileiro sobre o americano é relacionado à produção. Nós temos clima, solo e água bem mais favoráveis. Inclusive, nós temos acesso a alimentos frescos que eles não têm, que podem ser comprados, inclusive, semanalmente. Já para eles, justamente pelo clima, pelo inverno rigoroso, eles não conseguem fazer várias colheitas por ano como nós. Então, nesse ponto, nós somos bastante privilegiados. A matriz energética dos Estados Unidos também é bem diferente da do Brasil. Lá, a principal fonte de produção de energia são os combustíveis fósseis, já que toda a economia dos Estados Unidos é baseada nesta matriz energética. Já aqui no Brasil, a maioria da nossa energia é produzida através de estações hidroelétricas, basicamente 70% dela. Isso eu vejo como uma grande vantagem. Apesar dos americanos serem autossuficientes em petróleo, e apesar de inclusive serem um dos maiores vendedores, e o Brasil não, o Brasil precisa importar petróleo, mas pelo menos a energia das casas e muitas vezes até das indústrias pode vir do uso da água para a geração. E nós temos um potencial hidroelétrico ainda muito grande, apesar de não termos a estrutura. Agora, a energia para o transporte é basicamente a mesma, é baseada no petróleo. E como o Brasil não é autossuficiente, mesmo podendo ser, o Brasil sofre muito com interrupções que acontecem no exterior, com flutuações de preço muito grandes. Além disso, o transporte no Brasil de mercadorias, de produtos, é basicamente rodoviário. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma rede ferroviária robusta. E aqui no Brasil, nossa rede ferroviária é praticamente inexistente. Mas o Brasil tem uma vantagem. Aqui é mais fácil de você produzir a sua própria energia, principalmente a energia solar. Os sistemas são mais baratos, já que nos Estados Unidos eles incentivam mais o uso da tecnologia baseada no petróleo. Além disso, nós temos sol o ano todo, coisa que eles também não têm. Com relação à energia
mesmo os Estados Unidos tendo um sistema muito, mas muito maior que o brasileiro, se não fosse a incompetência de nossos governantes, nós daríamos um banho energético na maior potência do mundo. Agora lá a distribuição da energia pública é bem melhor. Isso porque muitas vezes você tem várias opções de empresas para você comprar a energia. E aqui no Brasil não. Nós somos consumidores cativos de um monopólio. Além disso, as redes de distribuição dos Estados Unidos são muito, mas muito melhores. A maioria é subterrânea. E aqui no Brasil você conhece postes, fiação para todo lado, existem muitas interrupções e a qualidade da distribuição é péssima. Por isso que aqui no Brasil o ideal é que você produza a sua própria energia. Agora, com relação à segurança, os Estados Unidos ganha de lavada do Brasil. E é só você ver os índices de violência, que aqui são basicamente o dobro, e às vezes até mais que o dobro dos de lá. Isso porque a segurança nos Estados Unidos ela é descentralizada. Cada município, lá eles chamam de condado, vai cuidar da sua segurança. E a mesma polícia pode fazer a patrulha, pode prender o bandido, pode fazer a investigação e entregar para a justiça. Aqui no Brasil, ela é centralizada e ao mesmo tempo dividida, ou seja, quem cuida é o Estado ou o governo federal, o município tem pouca autonomia, você tem uma polícia militar para fazer a patrulha e prender o bandido, você tem uma polícia civil para fazer a investigação, e claro, isso cria o caos que nós conhecemos. Aí você pode me falar, não, mas lá nos Estados Unidos, eles têm problema com o terror, barra 123, ismo. E nós não temos também? O crime organizado não é um problema similar, parecido, talvez seja até da mesma natureza? Acontece que a polícia lá é treinada, é equipada e muito mais eficiente para combater esse tipo de violência. E os policiais brasileiros, apesar de guerreiros, não possuem o apoio necessário do Estado para cuidar da segurança pública. E existe um outro grande problema no Brasil. A justiça aqui simplesmente não funciona. Às vezes funciona na primeira instância, mas como você tem 4 instâncias de recurso, muitas vezes, ou basicamente na maioria das vezes, os bandidos são liberados. Já nos Estados Unidos tem um sistema jurídico que funciona bem melhor. Ele é muito mais eficiente que o brasileiro. Aqui no Brasil, vocês podem observar, principalmente nos últimos anos, que a justiça brasileira, ela simplesmente acabou, se misturou com a política e a bandidagem, basicamente, nada de braçada. E lá existe uma outra grande vantagem. O cidadão americano, ele tem condições de cuidar da sua própria segurança. Ele consegue ter acesso aos meios necessários, a equipamentos de equalização de força, se é que você me entende. E aqui no Brasil, o cidadão que tenta se defender é tratado pior do que o bandido. E o quinto aspecto que eu quero tratar, eu fico até constrangido, é sobre equipamentos e tecnologia. E o quanto os americanos têm muito mais acesso que os brasileiros. Aqui é tudo muito caro. Lá você tem, além de um poder aquisitivo muito maior para o cidadão, você tem um mercado muito mais diversificado. Não só de equipamentos de aventura e sobrevivência e atividades ao ar livre, mas também gadgets que você pode usar na sua casa para preparação. Então, nesse ponto, o Brasil passa muita vergonha. Mas acontece que, em toda desvantagem, você pode tirar uma vantagem. Eu é que não vou sentar no chão e ficar chorando por isso.
Quando você tem menos equipamentos, quando você tem menos tecnologia, você consegue desenvolver mais técnicas, você consegue engrossar mais a casca e se virar mesmo com equipamentos muito simples. O sexto aspecto que eu quero comentar é sobre desastres naturais. E nesse ponto nós fomos abençoados por Deus. O Brasil, geralmente, ele tem problemas relacionados à pluviosidade, ou seja, em alguns lugares chove muito, em outros chove pouco. Então nós temos problemas com enchentes e secas. E se não fosse a nossa estrutura estatal tão precária, nós praticamente não sentiríamos tanto os prejuízos humanos e materiais. Já nos Estados Unidos, a questão é totalmente diferente. Apesar de ser um país maior do que o Brasil, lá você vai ter furacões, terremotos, um inverno muito rigoroso, além também de enchentes e secas. Então, neste ponto, o Brasil é bem privilegiado, principalmente o centro-oeste do Brasil, principalmente a parte do Cerrado brasileiro, onde o clima é bastante estável. Tanto que os prejuízos anuais dos Estados Unidos com desastres naturais são bem maiores do que o Brasil. Enquanto aqui nós temos em torno de 10 bilhões de prejuízos por ano, lá eles vão ter em torno de 110, 120 bilhões. Além de terem uma estrutura muito maior e muito mais cara, eles também têm muito mais problemas com desastres naturais. Agora, a estrutura de resposta do governo americano a esses desastres é muito melhor do que a brasileira. Ela é de ponta, conta com muita tecnologia, muito investimento e muito poder econômico. Já essa estrutura de resposta a desastres no Brasil, infelizmente, ela é praticamente inexistente, vide o que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024. Os Estados Unidos são a maior potência econômica e militar da história da humanidade. Isso pode trazer grandes vantagens, mas vem também um combo de grandes desvantagens. São conflitos basicamente mensais, até porque eles precisam projetar este poder por praticamente todo o mundo, já que, por ser a maior potência econômica e militar do mundo, eles são um grande alvo. Eles não podem deixar outras potências inimigas se aproximarem ou aumentarem a sua influência pelo planeta. Existe também nos Estados Unidos um grande temor da população por um ataque nuclear, tanto que deve ser o país do mundo onde existe o maior número de bunkers, isso desde a década de 50. Já o Brasil, ele não tem grandes problemas com guerras, a não ser essa guerra interna contra o crime organizado, mas aí já é um problema de segurança pública e não tanto de invasão externa. A última guerra que o Brasil participou efetivamente foi a Guerra do Paraguai, que foi na década de 1860. Tirando isso, o Brasil não se envolve em conflitos e ele não é um alvo muito grande. Nós precisamos nos preocupar pouco com a invasão estrangeira, apesar de ter forças armadas que são bem fracas. E por quê? Porque aqui no Brasil, o gringo chega com 2 malas de dinheiro em Brasília, pá, o Brasil está conquistado. Mas existe a grande vantagem relativa ao grande temor dos Estados Unidos, que é um ataque nuclear. O Brasil praticamente inexiste a possibilidade, ou ela é bem pequena, de sofrer um ataque destes. E se você for pensar em um conflito nuclear, geopoliticamente ele vai acontecer basicamente no hemisfério norte. E o hemisfério sul seria uma zona tampão, uma zona de amortecimento,
de reserva, de backup, de emergência para eles. E, nesse aspecto, novamente, o centro-oeste brasileiro, o Cerrado brasileiro se destaca como, na opinião da maioria dos especialistas em geopolítica, a zona mais segura do mundo com relação a um conflito nuclear mundial. Nos Estados Unidos, até por sua própria Constituição e pela cultura do seu povo, existe bem menos interferência estatal na vida do cidadão. Lá o cidadão tem muito mais poder sobre o Estado do que o cidadão brasileiro. Aqui, historicamente, o Estado sempre foi paternalista. Ele sempre se envolveu e controlou muito a vida do cidadão brasileiro. Além disso, ocorreu uma inversão. Aparentemente, eles interpretam que o povo está aqui para servir o Estado e os governantes, e não o contrário. Já nos Estados Unidos, isto é bem claro. O poder do cidadão sobre a influência que o Estado pode ter em suas liberdades. Acontece que, na minha avaliação, de um tempo para cá, isso vem mudando bastante. Se você me perguntasse há 10 anos atrás se eu preferiria morar nos Estados Unidos para ter mais liberdade, eu diria para você que sim. Mas com a evolução da tecnologia, essa questão vem mudando ao longo dos anos. O Estado hoje tem muito mais condições de controlar seus cidadãos em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, que é detentor dessa tecnologia, e principalmente lá onde existe o Estado mais poderoso da história da humanidade. Eu acredito que nos próximos anos esta questão vai se inverter. E nos Estados Unidos, a interferência estatal vai aumentando progressivamente até, pasme, ficar pior do que o que acontece no Brasil. E no Brasil nós temos uma vantagem. O Estado, apesar de ser intervencionista e autoritário, bem mais do que nos Estados Unidos, ele é fraco, ele é incompetente e seus tentáculos não conseguem alcançar toda a população, principalmente em cidades pequenas e na zona rural. Em grandes cidades cosmopolitas como Brasília, São Paulo, Goiânia, Porto Alegre, aí sim, o Estado brasileiro é bastante controlador. Mas no interior, por exemplo, onde eu moro, o Estado é basicamente inexistente. E ele te incomoda bem menos do que se você morasse em um grande centro urbano. Mas e aí, Daniel, qual você prefere? O sobrevivencialismo BR ou o sobrevivencialismo dos Estados Unidos? Bom, eu prefiro morar no Brasil. Acredito que o território brasileiro é muito mais apto para a sobrevivência. Mas eu não preciso negligenciar a mentalidade, a cultura e as técnicas desenvolvidas nos Estados Unidos. O ideal é você associar a adaptação, a resiliência, a criatividade, o jeitinho brasileiro com o American Way of Life e você conseguir também se beneficiar da alta tecnologia, dos conceitos criados por eles e da segurança econômica. Mas me diz aí, você, o que você prefere? Estados Unidos ou Brasil? Você mora no Brasil? Mora nos Estados Unidos? Conhece os dois países? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Eu abri recentemente o clube de membros aqui do canal. Quero agradecer bastante a todas as pessoas que já aderiram a este projeto. Quero agradecer também aos leitores dos meus artigos e livros.
Essas pessoas é que garantem a continuidade do meu trabalho aqui no YouTube. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui e não se esqueça, como sempre, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar como o Estado americano, mas você também não precisa ser uma presa fácil, capacho do Estado brasileiro.